surgiu em 98 e eu estava na Condex, né? E essa ideia surgiu assim, do nada. Então lá para as vitrias, lá para os stands, eu pensei, pô, legal, né? Tudo novo, tudo novo. E se daqui 10 anos alguém quiser fazer uma reportagem, como vocês estão fazendo, ou quiser fazer uma escola quiser ver, o que aconteceu antes, né? Porque todo mundo está vendo máquina nova e o velho vai ficando, né? Aí deu o estado de montar um museu. A primeira coisa, já no primeiro dia já foi meu vizinho lá, já peguei uma máquina de calculadora que tinha já encostada no curão já. Começou a encher minha garagem. Aí minha esposa falou, olha, sem condições, né? Esvazia a garagem. Então, aí eu consegui esse espaço enorme aqui que foi emprestado até hoje, estamos aqui já há 5 anos. E é sacrificante, é desgastante. E a primeira Mecânica é uma Walkerson, uma calculadora francesa. Essa foi a primeira peça que foi doada. Aí depois comecei a buscar coisa que existe no Brasil. Então tem peças aí. Inclusive estou com o primeiro computador da Prefeitura de São Paulo. Tá ele aqui, tá aqui. E tá com a impressora dele também. que modelo aqui? É o 1401. A CPU pesa 500 kg e tem 4 KB de memória. Tem máquina que tem impressora da década de 20, a impressora pesa uns 500 kg também, é enorme. Aí você pensa, pô, o computador surgiu depois, né? Mas antes do computador tinha as impressoras de cartão, né? Mecânica que faziam todo o serviço. E essa impressora fazia o quê? Você colocava o cartão perfurado, né? E ela lia o cartão e imprimia. Então já existia a impressora bem antes disso. Tem máquinas marcantes, né, de marca, são coisas diferentes que existiram e existem ainda. Que nem tem o B500 da Borgos, que foi doado já para fazer um mês só, que antigamente existiam o quê? Birôs de serviço. Então uma empresa comprava uma máquina grande e processava serviço para empresas pequenas. Tem uma sala lá atrás que você pode filmar, que a sala é da década de 70, né? Era uma sala enorme, o piso é original, eu deixei os cabos também colocados ao lado para as crianças verem, qualquer pessoa ver como que era a ligação da máquina, né? Que tinha que ter o piso falso para entrar o ar-condicionado, para entrar o ar para refrigerar e aí os cabos de ligação. Então só para trazer os cabos você precisou um caminhão, né? Só para trazer os cabos que tinham lá. Eles ligam e falam assim, ó, a máquina está aqui e se não vier buscar vai para o lixo. Tá, ou vai para o lixo, ou vai para a sucata, ou vende para a sucata. E então eu gasto muito dinheiro em retirar. Mas nem para pagar, nem para trazer. Tem pouquíssimas empresas que tomaram o cuidado de pegar e vou colocar no caminhão e trazer. Isso aí aconteceu, mas é muito difícil. Tem coisa que dá para fazer funcionar. Porque veja bem, a ideia do museu agora, esse ano que vem, é já começar a ter um local grande, para ter o projeto, para poder colocar uma linha, né? Então colocar uma linha de pré-computador, depois a linha dos computadores grandes, depois a linha a era dos microcomputadores, para chegar até a atual. Entendeu? E fora isso aí, interagir, ter peça, ter coisa, porque o museu é muito estático, né? Então queremos colocar coisa para a garotada brincar, né? Queremos ter o game da década de 70, 80. Então eles vão poder brincar, mexer, os jovens. A vantagem é que o museu é de coisas novas, né? Já há 40 anos as pessoas estão vivas ainda. Porque eu vivi toda a época, né? Então desde os anos 60 eu acompanhei toda a evolução. Então quando saiu a primeira calculadora eletrônica, eu estava na sala, aqui no Brasil, quando abriram a caixa. Entendeu? Fazia 4 operações, então eu acompanhei toda a evolução. Então eu não coleciono e não sei o que aconteceu. Não, eu vivi toda essa fase. Fizeram um cartucho mostrando, o cartucho era o convite. Então eles gastaram $30 mil para fazer esse convite. Aí eu peguei e mandei um e-mail para lá pedindo para colocar no museu com a assinatura do presidente, né? E ela falou, não tem mais, tal, não sabemos o que fazer, tal, mas todo mês eu ficava mandando e-mail, falando com ela, tal. E ela pegou a insistência. Aí depois de um ano ela falou assim, nós mandamos fazer um para você.
Esse cidadão simples, honesto, foi assaltado pelo ladrão criminoso malvado, que foi ameaçado pelo policial traficante sacana, que obedece ordens do juiz preguiçoso e ignorante, que deve favores ao vereador traiçoeiro babaca, que presta contas para o prefeito omisso e displicente, que criou um cabide de empregos por causa do industrial inescrupuloso reacionário, que precisou de uma mãozinha do governador dissimulado comodista, que foi eleito graças ao empresário ganancioso arrogante, que enriqueceu às custas do senador prepotente e descarado, que tem o rabo preso ao banqueiro milionário filho da puta, que tem informações privilegiadas do presidente.